Fala galera, esse é o Investidores Universitários e hoje a gente vai te falar 5 hábitos de milionários. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui e seguir a gente lá no Instagram, fechou? Para não perder nenhuma novidade, claro. Então, vamos lá. Primeiro hábito. Primeiro hábito é a leitura, cara. Se você quer aprender alguma coisa, o melhor hábito que você pode ter é a leitura. Se você quer aprender a ser bem sucedido, existem vários livros que podem te ajudar a chegar nessa tua meta. Então a leitura, você tem que entender como algo que significa o teu autoaprimoramento. Então toda vez que você lê um livro que possa ser aplicado, você começa a aplicar os conhecimentos que você teve naquele livro, você começa a cada vez se tornar melhor. Então é aquela história, né? No mercado financeiro a gente tem os benchmarks, né? Então vamos supor que você é um gestor de um fundo de ações. E aí você tem que bater o Ibovespa. O Ibovespa é o teu benchmark, ou seja, é onde você tem que ter uma base de saber se você está indo bem ou se você está indo mal. Na vida eu acho que é legal a gente ter o benchmark que a gente mesmo. Então, usar nós mesmos o dia de ontem. Como que a gente era ontem? Nosso benchmark tem que ser como a gente era ontem. Se a gente está vencendo o nosso benchmark, quer dizer que a gente está ganhando de quem a gente era ontem. Ou seja, todos os dias a gente começa um ciclo se tornar melhor do que no dia anterior. É isso aí. E cara, se você parar pra pensar, né? Quantas pessoas já escreveram um livro e já faleceram, já morreram? Então, basicamente, com um livro, você está pegando o conhecimento dessa pessoa que está eternizado ali. Então, é basicamente um conhecimento que ela demorou muito tempo. Cara, você demora 10 mil horas para ficar bom em alguma coisa. 10 mil horas, você sabe quanto que isso precisa? É muito tempo, é muito esforço. Então, ler um livro é basicamente pular uma etapa, né? Porque você não vai ter que sofrer tudo que ela sofreu, porque ela já tá te contando ali, entende? Então, sério, é uma forma muito boa de você melhorar como pessoa. Que vem de encontro também com o nosso segundo tópico, que é autocrítica. Então, a autocrítica ela é muito importante, né? Porque se a gente tiver sempre um padrão ali, a gente ficar seguindo esse padrão sempre, achar que a gente é bom, isso e aquilo, a gente nunca vai evoluir, certo? E sim, a gente pode evoluir sempre, não tem ninguém que é perfeito e nunca vai ser, porque a gente sempre pode melhorar em alguma área, certo? Então, tem lá os 4 pilares da vida: health, wealth, love and happiness. Então seria saúde, acima de tudo. Wealth seria riqueza, love seria um amor, né? Você tem uma pessoa do seu lado que te ama, e happiness, né? Então felicidade, o que te traz feliz, o que te traz felicidade, o que te deixa feliz. Você tá com seus familiares, você fazer uma viagem de repente. Então se você tiver esses 4 pilares, você com certeza vai ser uma pessoa bem sucedida e também muito feliz. O terceiro ponto é acordar cedo. Então, por que acordar cedo vai mudar o meu dia a dia, né? Se você quer entender exatamente, bem a fundo, por que isso muda, quais todas as vantagens de você acordar cedo, tem um livro muito bom que é O Milagre da Manhã, tá? O link vai estar na descrição, quem quiser se aprofundar. Cara, acordar cedo não vai mudar a quantidade de horas que você tem no seu dia, tá? Então, você é um bilionário, acho que a maior semelhança que a gente tem com um bilionário é que tanto você quanto ele vai ter 24 horas no dia, certo? Mas quando você acorda cedo, você consegue quase que multiplicar essas horas, porque a sua produtividade no início do dia, ela tem um salto muito maior do que no resto do dia. Então, se você tentar chegar em casa depois, sei lá, da faculdade ou do trabalho, de noite, enfim, cansado, e você quiser fazer algo criativo ou criar algo novo, começar um hobby novo, fazer algo que vá fazer com que você se aprimore cada vez mais, se torna muito difícil. Já se você fizer isso pela manhã, você consegue ter muito mais foco, conseguir absorver muito mais. Por exemplo, um livro é muito melhor você ler ou quando você está logo acordando, logo depois de você acordar, o seu cérebro está pilhado, ele quer mais informação, ele acabou de acordar e ele vai absorver muito mais tudo que está acontecendo. Vai de novo. Você acabou de acordar? Vamos supor que você acordou... Você acabou de acordar? Peraí que tá correndo pro chuveiro. Parou? Tá. Vamos supor que você acabou de acordar e aí você pega um livro e começa a ler. O seu cérebro está zerado, é como se fosse um HD zerado. Então ele está querendo muita informação nova. A retenção que você vai ter, ela acaba sendo muito maior nesse período. Outra coisa, fazer atividade física pela manhã. A oxigenação que isso gera no teu corpo é muito maior e faz com que esse bem-estar que você tenha, aqueles hormônios que são liberados depois do exercício físico, eles te acompanhem por um período maior, ou seja, você consegue ter uma sensação melhor durante o dia todo.
Outra coisa que é válida lembrar, né, é que muita gente, por exemplo, vai pra academia de noite, assim, e, né, você corre aquele risco de talvez não ir porque ficou frio, choveu, coisa assim. Então, se você vai pela manhã, você já faz seu exercício, então, cara, você já tá livre pro resto do dia, certo? Então, depois é só você trabalhar. E eu tava pegando aqui até no meu celular uma informação sobre isso que o Nicão falou, da gente ser alerta, que isso tem a ver com o nosso ritmo circadiano, que é basicamente você tá no seu estágio profundo, né, de sono. Depois, quando você acorda, você começa a liberar cortisol. E você sabe por que a gente estuda de manhã, normalmente, as escolas? Que é porque às 9 horas da manhã, certo? A gente tem o nosso pico de alerta. Então, é quando a gente está mais acordado, mais ativo ali. Depois a gente tem o almoço. Logo depois do almoço tem o after slump, que é quando nossa produtividade cai um pouco. E depois ela volta um pouquinho também. Mas depois a gente acaba perdendo energia, porque como já tá ficando perto da hora de dormir, o teu corpo começa a liberar ali hormônios, melatonina, e então o seu corpo começa a ficar mais cansado e tal, por isso que te dá sono, certo? Então, se você quiser procurar um pouco mais sobre isso, chama ritmo circadiano. O quarto ponto que a gente quer falar é resiliência. Então, o que é resiliência? Eu tenho uma amiga minha que ela tem uma definição muito boa para resiliência, que é resiliência é basicamente você querer mandar a pessoa, né, tomar naquele lugar, mas você não mandar a pessoa tomar naquele lugar, né? Já dizia o Rocky Balboa, a vida não é quanto você aguenta bater, mas quanto você aguenta apanhar, certo? Então, quanto mais você conseguir tomar não e tal, você vai crescer como pessoa, certo? O sofrimento muitas vezes é ruim, mas ele te ajuda a se tornar uma pessoa melhor, certo? Ele te mostra os seus problemas. Então, se você olhar por isso, né, já de encontro com a autocrítica lá, e você, vê, tá, beleza, a pessoa não gostou disso que eu fiz, então o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Entende? Então, não veja isso como uma raiva, certo? Veja isso como uma tentativa de aprendizado, um convite ao autoconhecimento, né, você se tornar uma pessoa melhor. Isso é muito importante. Então, cara, se você empreende, se você investe, a vida não vai ser rosas. Não vai. Jamais. Certo? Então, você vai tomar muita paulada, né, Rick? Você vai apanhar bastante. Então, cabe a você conseguir aguentar e chegar até o final. E muita gente acha que o fracasso está no lado oposto, né? Como se tivesse o sucesso de um lado e o fracasso do outro. Mas o que é interessante a gente entender é que não necessariamente para você chegar ao sucesso você não pode fracassar. Muitos empreendedores de sucesso, eles passam por um ciclo de fracasso, mas o fracasso para eles é aprendizado. Então, vamos supor que você está no centro desse diagrama, aqui está o fracasso e aqui o sucesso. Na verdade, você tem que trazer o fracasso para cá. Para você chegar ao sucesso, você vai ter que fracassar, talvez uma, duas, várias vezes. Dificilmente o empreendedor dá certo de primeira, ele acerta ou o investidor acerta, joga todo o dinheiro dele em uma ação só e aquela ação lá se multiplica várias vezes. Então você tem que entender que o fracasso, você pode evitar eles de algumas formas. Por exemplo, a gente já falou aqui sobre leitura. Se você lê a biografia de um investidor, tá cheio de erros que ele cometeu durante a vida dele. Aprende com aqueles erros e não cometa eles. Então você consegue reduzir o tamanho de fracassos que você vai ter. Ainda assim vai ter coisas que ele não passou, você vai passar. Então você vai fracassar, mas tire daquele fracasso algum ensinamento, algum princípio, tá? Que você possa usar para não repetir o mesmo fracasso que já aconteceu. E assim você consegue criar um ciclo de autoaprimoramento contínuo, tá? Não sei se vocês sabem, tem uma pessoa que eu gosto muito, me inspiro bastante, que é o Elon Musk, né, o dono da Tesla, da SpaceX. E teve um tempo atrás que a Tesla estava bem complicada ali e tal. E o Elon Musk, para você que não sabe também, foi ele que criou o PayPal, certo? Então ele tinha uma baita grana ali que ele ganhou quando ele criou o PayPal, certo? Quando ele vendeu. E ele tinha bastante dinheiro, certo? E a Tesla tava ali quase afundando, tava dando bem errado. A SpaceX também tava meio mal das pernas. E ele simplesmente pegou todo o dinheiro que ele tinha, ainda sobrando, e injetou, certo? Ele não teve medo de errar. Ele simplesmente botou e trabalhou duro para que aquilo desse certo. E esse ano, não sei se vocês já acompanharam também, mas as ações da Tesla simplesmente triplicaram. Então, as coisas mudam, mas para quem toma risco e também tem resiliência, lê, acorda cedo, autocrítica, tudo isso junto. É muito importante. E é exatamente esse ponto que é o quinto ponto, que é tomar risco. Então, a gente precisa estar exposto, e aí você tem que controlar a exposição que você tem, a eventos que podem te gerar sucesso. Por exemplo, a Bolsa de Valores. Você não está exposto à Bolsa de Valores, pode te custar muito no futuro. Mas você está exposto da maneira errada, também pode te custar muito hoje. Então, você tem que estar exposto a situações que vão te trazer um grande benefício e não te tragam um problema muito grande, como é o caso das ações. A assimetria, que a gente sempre fala, ela pode subir infinito, o máximo que ela pode cair
é 100%. Então, se você consegue criar uma sequência de eventos em que você tenha sempre essa aproximação, em que você pode ganhar muito e perder pouco, você consegue fazer com que os fracassos não te atrapalhem tanto, mas os sucessos se tornem realmente coisas significantes na tua vida. Galera, tem uma frase que eu gosto muito do Henry Ford, que é: o fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Então, sério, você vai fracassar na vida, não tem problema nenhum, mas se você vai ficar no chão ou se você vai se levantar e lutar de novo, isso depende só de você. Então, galera, se você gostou das nossas dicas, por favor, deixa o gostei aqui embaixo, porque a gente também quer atingir o nosso sucesso, certo? Se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente lá no Instagram para não perder nenhuma novidade e envie esse vídeo para aquele seu amigo que se sente um pouco desmotivado, tá meio triste e tal, e precisa de alguns cutucões ali para dar uma mexida nele. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.